Estamos aqui de volta com o podcast Filomena Legalmente Digital, trazendo sempre uma pessoa que está fazendo diferença no mercado, seja pela criatividade, seja pela inovação. Então, hoje a gente tem a honra de trazer Cláudia Soares, que é especialista, olha só, em posicionamento de marca pessoal. Ela é fotógrafa estratégica, mentora, que ajuda profissionais a transformar a sua imagem em um ativo realmente da sua empresa, né? Ela tem mais de 35 mil seguidores, né, Claudinha? E ela tem uma mentoria onde ela trabalha a premissa que a sua imagem fala por si, né? Então, e aí a pergunta, o que é que ela diz realmente sobre você? Claudinha, diz pra gente se essa premissa, que sua imagem fala, a pergunta, o que é que ela realmente diz sobre você, o que é que você quer falar quando você pensa dessa forma? Primeiro, obrigada pelo convite. A honra é toda minha Ah, participar do Filomena Legalmente Digital. Vamos lá. A imagem fala, e ela fala muito mais do que palavras. E a gente sabe disso através de tantos estudos relacionados à comunicação e ao marketing que já nos apontam que a linguagem não verbal, ela, de certa forma, se torna ainda mais importante e relevante do que a própria linguagem verbal. Porque quando a gente consegue falar, é porque a gente já conseguiu dizer muita coisa com a nossa mensagem imagética. Então, a imagem fala. E aí, quando você me diz a respeito da mentoria, né? A mentoria, na verdade, o nome da mentoria é a sua imagem é o seu melhor ativo. Essa mentoria, ela está registrada no INPI, é uma marca registrada, assim como o estúdio Cláudio Soares é uma marca registrada, assim como Conectaí é uma marca registrada. Me preocupa, a gente já tinha até conversado sobre isso, eu me preocupo muito com toda essa parte legal, porque é uma é um ativo, né, é um a ideia é ativo. um ativo e você defende muito isso Isso, pra o gente. jurídico amarra tudo isso, né? Todo o esforço que você faz de você trabalhar a sua própria marca, o seu negócio, se estruturar juridicamente realmente faz toda a diferença. Exatamente. E não adianta, por exemplo, eu trabalhar tão bem a minha comunicação, trabalhar tão bem a minha imagem, trabalhar tão bem o meu posicionamento e a minha marca, se daqui a algum tempo eu não tenho nenhum registro disso e perco tudo isso, Jamais. jamais. Mas, enfim, a imagem, ela precisa anteceder você. Por isso a Hum. imagem fala. Quando a gente olha para alguém, e também isso a gente já sabe que existem estudos sobre isso, em milésimos, em fração de segundos, a gente rotula essa pessoa. Nós colocamos ela em caixas que nós decidimos que ela vai estar ali naquela caixa. Não porque ela conscientemente decidiu isso por você. Na verdade, você inconscientemente decidiu isso por ela, mas em função do que ela está transmitindo através da imagem. Então, quando a gente pega, né, nós temos hoje acesso ilimitado a várias plataformas digitais, de relacionamento, de comunicação, e enfim. Quando a gente se assegura do nosso posicionamento, a nossa principal preocupação deveria ser o que eu estou comunicando com a minha imagem. O que ela fala sobre mim, o que ela fala sobre o meu negócio, mas principalmente como ela fala e como é o alcance dessa fala em relação a esse receptor, a essa pessoa que está recebendo a mensagem. Porque a comunicação nem sempre joga a nosso favor. Na verdade, a Verdade. comunicação ela joga mais contra do que a favor. Claudinha, e quando a gente pensa assim, que existem profissionais que são brilhantes no off, mas assim, na hora de se mostrar, a imagem dele parece que não encaixa com o valor de conceitual que ele tem, né? Se a pessoa é muito competente, mas ela não consegue trabalhar a imagem dela para passar essa credibilidade da competência que ela adquiriu através do esforço contínuo. Como se dá essa desconexão? Por que que isso se dá? Filomena, na verdade, a base fundamental do posicionamento é o autoconhecimento e o comportamento, certo? Então, partindo do pressuposto que a pessoa não consegue entender
quem ela é, o papel que ela exerce, as crenças e valores que ela deseja atribuir a si, e ainda mais a promessa do próprio negócio, se ela não tem esse embasamento, se ela não se aprofunda nesses pilares, dificilmente ela vai conseguir se tornar visível para o público. Tá? E tudo isso acontece de uma forma muito genuína, rápida, e deveria acontecer de forma intencional por parte de quem projeta, promove a comunicação. Porque quando essa informação chega na ponta, aonde você gostaria que ela chegasse, se existe ali enfim, algum ruído, né, que a gente chama na comunicação de ruído, se existe ali algum ruído, essa mensagem ela chega desconstruída lá na frente. E essa desconstrução impacta negativamente o entendimento desse público, do que o outro entende. Então, logo, você continua invisível. Porque passa muito pela questão, acredito, do autoconhecimento, que uma coisa é como eu me vejo, outra coisa é como o outro me vê. E o posicionamento posicionamento de marca tem que lidar com essas duas frentes, né? Tá, aí a gente só tocou num ponto importantíssimo. O posicionamento é alinhamento, concorda? Sim. Então, eu me conheço, certo? Eu me conheço. Você, que recebe a minha comunicação diariamente, não, acredita que sabe algo sobre mim, ok? Se a minha comunicação é intencional, intencional mesmo, então o que você pensa sobre mim não é somente aquilo que você formatou a partir das suas experiências, mas é aquilo que você formatou a partir da qualidade da minha comunicação para você. Então, eu sempre falo com os meus alunos que posicionamento é o que eu tenho certeza que sou, aquilo que o outro acha que sabe de mim, mas na verdade só acontece quando ele entende o que eu quero que ele entenda sobre mim. Então, aí sim, quando você conscientemente fez todo um trabalho consistente sobre posicionamento de marca, que também não é o simples ato de encontrar um profissional para poder fazer um material, para poder postar, para poder trabalhar tráfego pago. Isso, digamos que é o que você precisa externalizar, é o para fora. Se esse para fora sai sem o que está dentro tem base sólida, você está comunicando ao vento. Ou melhor, talvez você esteja até confundindo o seu cliente. Sim. Porque ele não vai. É como se você. Eu gravei um vídeo essa semana falando a respeito da experiência da sala chinesa. Né? É como se você falasse latim e o outro estivesse entendendo em português. Em algum momento aí, na verdade, em momento algum, possivelmente vai haver entendimento. Você está falando numa língua e o outro está entendendo em outra. E Claudinha, quando tu começou a fotografar, qual foi o momento que tu percebeu que tinha que trabalhar a própria imagem? E se tu já passou por alguma crise de invisibilidade? Porque eu acredito assim, todo mundo passa por esse processo de se entender, de ver aonde quer chegar, o que quer transmitir, como foi o teu processo de autoconhecimento e a tua forma de tu se posicionar, como você chegou nesse momento de ser uma mentora que trabalha posicionamento, porque antes de você ser mentora, você também passou por isso, né, de forma interna. Na verdade, a minha jornada, me favoreceu, confesso, né? Uhum. A formação em comunicação social, a especialização em gestão, os anos trabalhados no executivo, dentro de empresas, trabalhando como executiva mesmo, como gerente de marketing, gerente de recursos humanos, isso tudo favoreceu a minha trajetória. Então, quando eu fiz transição de carreira, porque também houve essa ruptura, né? Anos de experiência no mercado como executiva. Ponto. Chegou um momento, os filhos adultos, eu falei, bem, eu não quero mais ser seletista, então agora eu vou trabalhar a minha transição de carreira. Aí, nesse momento, eu já sabendo de tudo que eu precisava fazer, pensei, espera lá, como é que a Cláudia quer ser vista nesse novo modelo que ela propõe, um modelo completamente autoral,
um modelo solo, uma carreira solo, né, tentando o empreendedorismo no Brasil, que a gente sabe que as empresas abrem e com menos de 5 anos elas fecham, então o meu CNPJ já tem aí 8 anos, eu passei pela crise dos 5. Então assim, lá naquele momento eu era totalmente invisível, mas eu sabia exatamente o que fazer para me tornar visível e relevante. Boa. E Claudinha, assim, quando tu fez essa transição, que tu passou a se dedicar ao teu novo empreendimento, quem que veio primeiro? A fotógrafa que queria tirar retratos que trouxessem esse posicionamento, ou foi a mentora? Ou a mentora surgiu com uma necessidade do ato de que você, para além da fotografia profissional que você já fazia, você já entregava além para aquele teu cliente? Como foi essa transição, ou se surgiu de forma simultânea? Como se deu? Na verdade foi o seguinte, a fotografia ela surgiu para que eu respirasse, né. Naquele momento de transição, eu também estava passando por um burnout, e aí a fotografia, como arte, ela só tanto que eu te mostrei, né, tem mais de um Fiz as perfil, fotos. eu comecei a estudar de fato a fotografia, não só a fotografia, em termos de retrato, mas documental, fotojornalismo, Institucional, não só assim. institucional, fotos de família, fotos de newborn, Artistas. eu fui estudar tudo sobre fotografia. E fui experimentar também, eu também experimentei vários estilos fotográficos, mas, outro dia eu estava até brincando, assim, vários caminhos levam a Roma, né, e os caminhos que eu trilhei durante a minha vida toda no corporativo me levaram de novo ao corporativo, mas com uma outra roupagem, Com propósito, né? com propósito. Porque aí entrou sim a fotografia num primeiro momento para me reconstruir, porque eu estava desconstruída Te naquele momento, reconectar, me talvez, né? reconectar realmente com o ser humano, porque até desacreditada um pouco do ser humano eu estava naquele momento. Porque acontece. Mas aconteceu para que eu realmente voltasse aí a acreditar, né, em algo, né, que existe humanidade, que existe, trabalho após, tudo que eu passei. Então, a fotografia veio, me acalmou, e aí o mercado me apontou esse novo caminho de incluir a mentoria, incluir as palestras, porque o que eu percebi, ainda percebo, o mercado continua assim, ele não muda, não muda tão rapidamente, né, as pessoas estão cada vez mais conscientes, mas a questão da utilização da imagem com propósito, porque até então, e ainda a gente vê pessoas que: "Ah, eu quero fazer uma foto bonita". É um retrato, não é nem um retrato, ela não sabe dar nem nome ao que ela quer, eu preciso eu preciso de uma fotinha, geralmente falo: "Preciso de uma fotinha bonitinha", né. E por trás disso existe uma dimensão que é muito maior do que apenas uma foto, um retrato, uma imagem. Existe um ser humano que precisa apresentar para outro ser humano um recorte que o represente. Precisa se comunicar de forma adequada, né? E Precisa se conectar. se conectar com Porque se a o imagem não conecta, você pode ter a imagem mais bonita do planeta, credibilidade, não é qualidade técnica. Eu falo que uma né? pessoa, um fotógrafo que não entrega qualidade técnica hoje em uma imagem, ele é muito ruim, porque a gente tem hoje um arsenal de ferramentas, não só em termos de qualidade de câmera, lente e luz de iluminação e de pré-produção, como também de pós-produção em relação às ferramentas disponíveis pela própria Adobe. Porque ali você consegue recuperar muita coisa quando você fez errado, você ainda consegue recuperar. Mas a questão não é essa, não é a entrega de uma qualidade técnica. A questão é eu realmente conseguir fazer um recorte de um momento decisivo, que Cartier-Bresson já defende isso há muito tempo, no início aí da fotografia, é um recorte de um momento decisivo que faça com que alguém fora olhe para você e consiga entender que você está dizendo algo para além daquela imagem bonitinha. Então é isso, por isso a imagem fala, né, e a pessoa quando entra em toda essa parte da psicologia mesmo, da psicologia analítica, da psicologia enquanto fotografia, ela
realmente se aprofunda mais para trazer para o outro essa informação que é implícita. Essa informação ela não está ali totalmente visível, ela precisa ser Sim. descortinada através de iluminação, através de direção de fotografia, através de composição, através da boa edição, através de um bom enquadramento, enfim, usando a técnica para uma entrega, mas uma entrega que ultrapassa a qualidade técnica. Bom, Não sei se eu Claudinha, respondi. o teu estúdio, o estúdio Cláudia Soares, já é uma marca consolidada no mercado. E assim, eu queria saber quais são as tuas maiores dificuldades nos primeiros anos, quando tu começou a enfrentar o mercado de forma empreendedora, né? E assim, o que é que tu achou que funcionou, que não funcionava para ti? Se era importante ter uma estrutura jurídica por trás, o que é que quais foram os instrumentos que utilizou para tu formatar o teu empreendimento de forma que ele fique tão consolidado como hoje? Eu acho que, na verdade, eu não encontrei nenhuma dificuldade, porque eu venho do corporativo. Então, eu tenho uma Hum, essência executiva por trás da empreendedora, né. Então, uhum. toda essa parte legal, ela sempre foi uma grande preocupação, Sim, porque se eu não estou faz diferença, né, Cláudia? total, se eu não estou amparada judicialmente para algum, por exemplo, a minha marca, se eu não tenho um amparo legal para minha marca, vem uma pessoa, né, enfim, de uma índole ruim, olha para aquilo ali, já é consolidado, fala assim: vou utilizar. Faz uma pesquisa no INPI, não, a marca dela não tem registro aqui, eu vou usar. É, E né? aí Tu eu perde vou anos de reclamar trabalho anos ali, de né, de trabalho, eu vou per investimento. total. E não é nem investimento financeiro, porque o Não, é investimento de financeiro energia, ele é pequeno, mas é de energia, né? mas é um investimento em reputação, Reputação, que é o mais importante, mais do que entendeu? Em dinheiro. credibilidade, Isso, em tempo de negócio, para sim. eu poder perder tudo isso. Interessante, página que tu fala de estrutura, dessa parte jurídica, de saber exatamente o que que é. Semana passada a gente lançou o página, a Plano de Ação Digital Conta Colega, e uma das coisas para a gente lançar foi justamente a falta de clareza que alguns empresários têm na hora de trabalhar, por exemplo, marketing. Ele não sabe exatamente onde ele quer chegar, às vezes a foto é só uma fotinha, mesmo porque ele não sabe exatamente o que ele quer comunicar, ele quer resultado, mas ele não sabe exatamente como combinar isso com o marketing, o que cobrar, que tipo de fotinha ele vai colocar, o que é que ele quer Falta né, estratégia de posicionamento de marca isso. pessoal. E isso acontece muito, não só na questão do marketing, na parte jurídica, isso reflete em tudo. Por isso que eu acho também algumas empresas elas não conseguem perdurar muito após os 5 anos, né? Porque não tem estrutura, não cresce de forma consolidada, com todos aqueles cuidados que parecem bobos, mas que são muito importantes. Exatamente. E aí assim, falar assim: "Ah, você passou por você teve grandes dificuldades?" Não, porque eu segui o meu Por minha experiência, né? minha experiência, o meu plano, eu tinha um plano de ação bem definido e não tinha pressa, Sim, muito bom, muito bom. né. Tua mentoria, ela é muito estruturada. Tu tem para dar uma mentoria em 10 módulos, né, onde tu Sim. seca todo o conhecimento para que esse teu mentorado ele realmente decolar. Então, assim, como é que você chegou a esse número específico de 10 módulos? E qual é a lógica por trás dessa jornada de quem vai entrar na tua mentoria, vai cumprir todos os 10 módulos, vai sair de lá com certeza transformada? Se eu te falar que, assim, existe uma coisa, vem até da minha mãe, assim, Aham. quando eu estruturei a mentoria, eu lembrei muito da minha mãe, porque, assim, hoje eu mentoro profissionais que já têm anos de mercado, médicos, CEOs, executivos, são os mentorados do estúdio. Tu ajuda a transformar o caminho deles como tu fez, né? Profissionais que não são profissionais, e eu digo assim, são profissionais que sabem que Uhum. precisam investir para obter resultado, porque também não existe, não, duas coisas que não existem: cafezinho grátis, Não, não tem. não existe, né? O iludido que pensa isso, ele está errado, e não existe resultado sem investimento. Sem investimento e sem intenção real, né? Não existe, não adianta. Ah, hoje vai acontecer de cair um universo, um Eu tenho uma Pix de 1 milhão. frase
não Que eu tem. gosto muito, que é assim, se você quer resultados diferentes, você tem que começar a fazer coisas Coisas diferentes, né? diferentes. E de forma, lógico, com estrutura e com intenção. Também Exato. não é só fazer o diferente por fazer. Você Pronto. tem que, né? Quando eu era pequena, eu não gostava de arrumar casa e nem gostava de arrumar cozinha, eu não gostava de nada de casa. Eu sou dessa equipe aí. Aí, a minha mãe muito sábia, e assim, eu não gostava, fato, tá? E minha mãe não era uma pessoa rica. Então, não gostar não era uma opção, porque eu tinha que ajudar, e eu era mais velha. Então, a minha mãe, sabiamente, virava, e eu falava com minha mãe: para que eu preciso arrumar cozinha? Para que eu preciso arrumar casa? Para que eu preciso ajudar aqui? Eu vou ser muito rica. Eu vou ter gente para poder fazer tudo isso para mim. E a minha mãe virava para mim e falava assim: não tem problema. Você pode ficar rica, você pode ficar milionária, você pode ter um batalhão de pessoas para poder fazer tudo para você. Mas se você não souber pedir, você não vai obter o resultado que você quer. Então a mentoria meio que surgiu dessa ideia, entendeu? Sim. Porque a ideia da mentoria é fazer com que esse profissional, primeiro, ele tenha um entendimento profundo de todo esse processo e cada etapa, a cada módulo, eu abro, fecho uma porta e estruturo um pilar. Então, ao longo de 10 encontros, ele tem sim um posicionamento de marca estruturado. Se ele executar, lógico, né? Inclusive com entrega de identidade visual, logomarca, ele vai entender a promessa dele, ele vai estruturar o negócio dele, para ele ter realmente uma entrega palpável, né? E aí, quando chega nos 2 últimos módulos, que a gente trata de rede social, e que a gente trata de comunicação, quando chega ali, que ele olha para todo o projeto, entende cada um desses pilares, toda a entrega, que é uma entrega materializada para ele, de uma imagem de uma marca, ele vai saber pedir. Então, ele não vai ser mais refém, porque ele vai ter todo um estudo, todo um projeto, e ele chega para esse profissional e fala: eu quero que você faça isso por causa disso, e o meu resultado esperado é esse. Então, acaba o achismo, entendeu? Entendi. Ele deixa de ser refém e passa a ser um maestro da marca pessoal. Sobre isso que a gente estava conversando, por exemplo, quando eu falei da semana passada, o empresário, às vezes, ele não sabe exatamente como fazer para aquilo acontecer. Ele joga na mão do marketing, o marketing vai fazer do jeito dele, e não vai satisfazer, não vai trazer o resultado esperado, porque ele não sabe exatamente como chegar naquele ponto, né? Um exemplo simples, certo? Hum, Eu não tenho toda a minha parte jurídica resolvida, uhum, de, né, a parte sim, empresarial. sim. Ah, eu fiz isso? Não, Não. Eu sabia o que que eu era queria necessário. e eu solicitei para quem tem competência Para fazer. fazer. Perfeito. Então, é assim que funciona. Eu não sei fazer X coisa, mas eu sei que aquilo é necessário para que o meu negócio evolua. Então, eu vou terceirizar isso, eu vou delegar isso para quem de fato tem competência para fazer. Perfeito. Só que boa parte do empresariado, não do empresariado, porque quando a gente fala de empresário, a gente já está num outro A nível. gente está na parte corporativa, a gente Isso. está. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, esse empreendedorismo incipiente, a pessoa que tem uma boa ideia, ela tem um negócio que, sim, é Viável, né? viável, mas ela ainda é muito amadora. Normalmente ela acha que ela consegue fazer tudo. O que às vezes ela acha que não consegue fazer é a comunicação, e aí ela terceiriza essa comunicação para uma pessoa que também não sabe o que ela precisa, porque ela mesma não sabe. É, fica um faz de conta, né? Aí fica, eu finjo que faço, você finge que acredita Só e a gasta gente finge, dinheiro. pronto. E é sobre isso, né? A Boa, mentoria ela vem para poder maravilhosa. resolver esse problema. E é isso. Se gostou, compartilha com os amigos, curte, se inscreve, alerta o sininho e até a próxima.